voltando para o nosso segundo bloco, agradecendo a Proeste por estarmos aqui super bem recebidos. E Vivi, conta pra gente qual é a importância de uma alimentação balanceada, desde a infância até a fase adulta. Ok. Sobre a alimentação balanceada, é assim, eu vejo que muitas pessoas falam em alimentação balanceada, mas ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com consultório, eu observo que as pessoas não fazem, né, essa alimentação balanceada. Por quê? Porque existem muitos mitos na alimentação, né? E até vou fazer uma brincadeira do bem aqui, né? Você falou na infância. Eu sou mamãe, né? Eu também tenho meus 2 filhos, eles nasceram numa fase onde eu já era nutricionista, então eu sempre procurei cuidar sem radicalismo. As pessoas têm uma ideia que nutricionista é tudo certinho. E não é que perfeito, não vai existir perfeição, sim, mas existe assim, a gente poder comer as coisas gostosas, mas também equilibrar com uma alimentação balanceada. Sim. E o que é uma alimentação balanceada? É você consumir todos os grupos alimentares. Então, muitas vezes as pessoas acham que comem bem, mas quando você vai avaliar, ela está eliminando algum grupo. Por exemplo, né, Beth? Proteínas, né, Beth? A Beth é minha paciente, pessoal. E eu brigo com ela. Mas eu já tô aprendendo, não, mas tô entrando na linha. É uma brincadeira gostosa, ela come certinho, sim. Mas assim, a gente observa que as pessoas acabam deixando de lado um grupo que é importante. Então, a alimentação balanceada é isso. É você ter uma alimentação onde você tem todos os grupos alimentares para você ter qualidade de vida e longevidade, né? E aí, na infância, muitas pessoas me procuravam, você atende crianças? E eu parei de atender crianças. Aqui é até um segredinho nosso. Porque quando você vai trabalhar a alimentação da criança, o culpado não é a criança. Sim. É os pais. Então, na realidade, é os pais das crianças que tem que passar com a nutricionista. Porque a criança, ela vai escolher o que é mais palatável, né? Então, os adultos que vão ter esse papel importante de, desde pequenininho, ensinar eles a comerem também as coisas saudáveis, né? Então, eu até falo que eu parei de atender criança por isso, porque eu não consigo, a criança não tem culpa. Sim, na verdade, é a mãe que tem que estar orientada sempre com relação a uma alimentação balanceada, porque a gente vê que aumentou muito o número de adolescentes e crianças obesas, né? Por conta do fast food e uma alimentação... Do que é mais prático, né? E as pessoas não querem muitas vezes investir tempo para preparar uma alimentação ali de mais qualidade, até pela correria do dia a dia, né? Sim. Então é assim, e também não adianta, assim, a mãe nunca ofereceu as coisas, não, porque nem ela muitas vezes come, né? Não tem em casa. Aí a criança começa a engordar, não, agora vai comer, aí é mais difícil. Né? Porque ela não estava acostumada com uma rotina. Exato. De repente, mudar de uma hora para outra fica mais difícil. Exato. Então, o ideal é que já comece de pequeno, de criança ainda, por conta, né, dessa alimentação ser balanceada futuramente. Sim, e a criança, a partir dos 2 anos de idade, ela come a alimentação da família. Né? Não é uma alimentação para as crianças e outra para os pais, é a alimentação da família. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência de também sempre ser exemplo, né? Vai ter o dia da pizza? Vai, com certeza. Vai ter o dia de tomar sorvete, tomar um refrigerante? Tem, claro que tem. São momentos, né, que eu faço, inclusive, com os meus filhos, mas não está diariamente, né? Até porque a gente sabe que as consequências, né, de comer todos os dias não está diariamente. Então tem um equilíbrio, né? E na fase adulta? Na fase adulta vai ser muito importante para a gente conseguir o que a gente falou lá na primeira fase do programa aí, qualidade de vida. Muitas vezes as pessoas estão ali numa busca, né, pelo sucesso profissional e às vezes vai conseguir o sucesso, mas aí depois vai ter que ter tempo para cuidar de doença também. Então, assim, é uma coisa que não precisa ser radical, mas tem que ser sempre, né? Então, a gente procurar, sim, o profissional nutricionista, não para emagrecer, mas sim para equilibrar muitas vezes a parte nutricional, né? Orientar para o profissional poder ver quais são os grupos alimentares que estão faltando. Na verdade, para você ter uma qualidade de vida, você
sempre precisa ter uma alimentação balanceada. Lógico, não se escravizar com relação a um dia de pizza, alguma outra coisa, mas que ela seja normalmente balanceada. Exato. E isso inclui também as vitaminas, Vivi? Inclui, e até vou falar uma coisa aqui que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tem pessoas que gostam muito do docinho, né? De comer um chocolate, sim, de comer algo. Quem não gosta? Quem não gosta de chocolate? É difícil. Tem. E você consegue ter saúde comendo todos os dias um docinho. Entendeu? O problema das pessoas é que elas não estão comendo o que precisa. Então, se você come de forma balanceada, com todos os nutrientes que você precisa, um docinho todos os dias não vai estragar a tua saúde e não vai fazer você engordar, sim, né? E a parte nutricional é assim, existem alguns nutrientes que são essenciais para o organismo. Quando a gente fala que algo é essencial, o que quer dizer? Não pode faltar. Não tem como faltar. A gente ficar sem, porque se ficar uma hora vai adoecer, tá? E quando é essencial, é algo que o teu corpo não produz. Porque o nosso corpo produz alguns nutrientes, mas existem alguns que ele não produz. Então, por exemplo, o ômega 3 é um nutriente que o corpo nosso não produz. A gente tem que consumir através da alimentação. E eu observo que muitas pessoas não consomem fontes de ômega 3. Ele está presente, por exemplo, nos peixes, né? Quem é vegetariano em origem vegetal tem a linhaça, né? Então, as pessoas não consomem sempre esses alimentos. Então, normalmente são nutrientes que eu vou suplementar sempre. Um ômega 3, a vitamina D que eu falei aqui, sempre observo deficiência em 95% das pessoas que eu avalio os exames, né? E o ômega 3, mesmo a pessoa que consome uma quantidade grande de peixe e tal, ainda não é o suficiente. Então você precisa suplementar? Olha, se ela consumir, porque assim, não são todos os peixes que são fontes de ômega 3, são só peixes de água profundas, de águas geladas, tá? Então, se a pessoa consome sempre esses peixes de água profunda, como atum, sardinha, salmão, que mais? O arenque, né? Aí tudo bem, não precisa suplementar. Mas as pessoas não... Você come sempre peixe? Não. A gente come uma, duas vezes, assim, 2 vezes no máximo. No máximo. Então, tem que suplementar, não tem como. Isso é fundamental. Sim, faz parte da até alimentação balanceada, da qualidade. Até para prevenir doenças como diabetes, doenças neurológicas, hipertensão, hipercolesterolemia, várias doenças, entendeu? Viviane, quando você atende uma criança que ela está com alguma deficiência, você faz essa suplementação através de alimentos? Através de um cardápio? Como você faz essa... Beth, criança, elas muitas vezes não tem tantas alterações quanto o adulto, né? Porque a máquina ali funciona bem, né? Sim. Mas a suplementação pode ser suplementada em qualquer idade, desde que orientada por um profissional. Então, a parte de nutrição funcional, que foi a parte que eu me especializei, me pós-graduei, né? Me tornou realmente especialista em suplementar. Então, os meus filhos, quando é necessário, eu suplemento. A minha filha, que foi quem chegou depois que eu já era especialista em nutrição funcional, eu sempre suplementei em ômega 3, por exemplo, desde pequenininha. Tanto é que ela é a mais inteligente lá de casa, eu brinco. Olha só que beleza. Ômega 3 é bom, ó, para memória, cabeça. Então, é super recomendável suplementar, mas desde que orientado. Orientado por um profissional. Exato. E agora, conta pra gente dos seus grupos de emagrecimento, porque você trabalha com várias pessoas e essa questão dos grupos é uma coisa que deu muito certo. Conta pra gente como funciona esses grupos, qual é a dinâmica e as experiências que você teve com relação aos grupos. Ok. Olha, a minha história com nutrição começou por causa de um transtorno alimentar. Então, eu fui a pessoa que passou anos da minha vida brigando com a balança, antes de me tornar nutricionista. E foi por isso que eu falei, eu vou estudar nutrição. E eu quero ajudar essas pessoas que têm problemas de emagrecimento. Então, emagrecimento sempre foi o meu foco principal, foi aquilo que eu realmente tinha paixão. E olha só, Beth, quando eu tive um transtorno alimentar, lá atrás, quando eu fui estudar nutrição, o que realmente foi efetivo para que eu curasse desse transtorno
foi de eu participar de um grupo lá no Ambulim, no Hospital das Clínicas em São Paulo, e o meu tratamento foi em grupo. E foi ali que eu realmente consegui me curar desse transtorno, né? Aliando a nutrição. Então, assim, eu sabia do trabalho em grupo, mas eu comecei na nutrição atendendo individualmente. E eu percebi, né, muitos anos atendendo, que é muito difícil da pessoa aderir. Mesmo indo na Nutri, a Nutri passando o melhor cardápio, suplementando, né? Às vezes tem uns pacientes rebeldes, né? A maioria, mas não é culpa deles. É porque às vezes elas estão num ambiente que não colabora para essa transformação. E aí eu ficava muito frustrada no início. Eu falava assim, gente, eu não sou uma boa Nutri, meus pacientes muitas vezes nem voltam, né? E eu ficava assim estudando formas de realmente fazer com que a pessoa que me procurasse para emagrecimento, ela realmente conseguisse emagrecer e manter. Com qualidade. Exato. E foi aí que começou o trabalho em grupos, que foi em 2016, né? E aí eu comecei em 2017, eu fiz meu primeiro grupo presencial aqui na nossa cidade, né? Que foi um sucesso. Eu tive 12 participantes. E depois dele eu comecei outros grupos. E aí eu comecei a perceber que as pessoas conseguiam emagrecer muito mais nos grupos do que individualmente. Porque um estimulava o outro, você acha? É um conjunto de coisas. Primeiro, comunidade. Você tinha ali pessoas com o mesmo objetivo, porque muitas vezes a pessoa se sente deprimida, autoestima baixa, e ela acha que ela está enfrentando isso sozinha, e no grupo ela percebe que não. Tem um monte de pessoas que está como ela. Tem as mesmas dificuldades. Exato. E tem o profissional, porque no grupo a gente consegue acompanhar semanalmente, diferente do consultório. A gente não tem agenda para passar toda semana, né? Então, isso foi incrível. E o que aconteceu foi que eu fui parando com os atendimentos individuais e me dedicando cada vez mais em grupos. Quando eu percebi, as cidades vizinhas estavam me convidando para ir fazer grupo na cidade. Então, eu fui atender ali, ó, em Taquarituba, eu fui em Itaí, eu fui em Paranapanema. Minto, Taquarituba não. Taquarituba foi outra coisa. Mas foi em Itaí, Paranapanema, Botucatu, Avaré. E depois eu trouxe para o online, com a pandemia. E eu já fiz 50 grupos de emagrecimento e já atendi pessoas de 10 países diferentes nos grupos. Entendi. Que excelente. E eu praticamente parei, você sabe, né? Eu tenho minhas clientes fiéis ali, mais antigas, que eu não abandono, é claro. Mas eu praticamente fechei minha agenda para consulta. Vivi, uma coisa que eu acho importante que você faz, que eu acho que, não sei se a maioria dos nutricionistas, você faz um cardápio pra gente de acordo com as coisas que a gente gosta de comer. Não é aquele cardápio engessado. Então eu acho que isso ajuda a gente a aderir ao cardápio e fazer essa alimentação, fazer dessa alimentação um prazer. Então é muito importante. Porque senão não consegue, né, Sim. Beth? A gente vai tirar as coisas que as pessoas gostam do cardápio, uma pessoa não consegue seguir. Agora eu queria que você contasse pra gente, porque você é mentora de nutricionista. Conta pra gente como é que funciona essa mentoria. Ok. E aí a gente falando aqui dos grupos, né, essa minha paixão por grupos e resultado por grupos me levou a ir além. Hoje eu trabalho mentorando nutricionistas, então eu trouxe essa minha bagagem para ensinar outros profissionais as melhores metodologias para trabalhar em grupo, respeitando o que você falou, preferências, exames, suplementação, tudo mesmo sendo em grupo. Entendeu? E aí esse trabalho com Nutris, eu já estou chegando a quase 1000 alunas. Olha já. Só que sucesso, né? Um sucesso. Começou ali em janeiro de 2020, eu estou já na 12ª turma online, né, para grupos online. E eu, assim, como eu acompanho de perto, eu dou mentoria, a gente faz chamadas lá numa videoconferência semanalmente. Eu acompanho todo o processo delas, são turmas que não fica aberto o ano inteiro, então eu costumo abrir, aí vai de 5 a 6 turmas por ano. Então daqui a pouquinho eu vou abrir de novo, nós estamos agora em maio, né, e em junho agora a gente já abre mais uma turma. Que ótimo. Vivi, gostaria de agradecê-la por esse bate-papo maravilhoso, por todas essas orientações. Obrigada. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Proeste por esse espaço delicioso que nós estamos aqui e acolhedor e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Obrigada. Tchau.